Você já percebeu que empresas brasileiras costumam pagar dividendos muito maiores do que as empresas americanas? Mas isso significa que o mercado brasileiro é melhor para receber dividendos do que o mercado americano? E por que exatamente os Estados Unidos, que têm as maiores empresas do mundo, pagam tão pouco em comparação ao mercado brasileiro? Hoje vamos entender por que o dividendo yield americano é tão baixo e por que isso não significa que o investidor americano ganha menos. Então já se inscreve no canal e bora pro vídeo! A primeira coisa que muita gente não entende é que dividendos não são uma característica do país, e sim do tipo de empresa que domina a bolsa daquele determinado país. No Brasil, quem domina a nossa bolsa, quem domina a nossa B3, o nosso Ibovespa? Bom, basicamente os bancos, as empresas de energia e as empresas de commodities. Já nos Estados Unidos, o contexto, o cenário é um pouco diferente. Quem domina no final ali do dia a bolsa americana? Basicamente, as empresas de tecnologia. E isso muda tudo. E como que muda? Bom, se a gente analisar o mercado brasileiro, a gente vai ver que ele é um mercado muito mais maduro, digamos assim. E eu explico. A bolsa é concentrada em setores mais perenes, com crescimento limitado, mas que geram muito caixa. Por exemplo, os bancos, as empresas de energia elétrica, como eu citei, as empresas de saneamento, as empresas de mineração e petróleo. Essas empresas que estão nesse segmento, elas já são muito grandes, elas já são estáveis e têm pouca necessidade de reinvestir o seu lucro. Por isso, sobra bastante caixa para distribuir dividendos para os seus acionistas. E o resultado disso é o dividendo yield médio do mercado brasileiro, girando em torno ali de 7 a 9%, conforme os dados do Economática. E se a gente levar em consideração que em anos fortes as empresas de commodities elas dão um up ali na bolsa, obviamente a gente vai ter esse número, esse dividend yield aí muito mais inflacionado por essas empresas de commodities que são cíclicas. Agora, voltando para os Estados Unidos, a história é completamente diferente. Só o setor de tecnologia representa mais de 30% do S&P 500 e mais de 50% do Nasdaq. E é aqui que está a chave. Empresas de tecnologia, elas não pagam dividendos ou pagam muito pouco. Se a gente pegar o Google, por exemplo, a gente vai ver que ele paga quase zero de dividendos, 0,26% nos últimos 12 meses. A Amazon, zero. A Meta, dona da Facebook, 0,32, a Nvidia 0,02 e a Apple ali 0,38%. E a gente está considerando aqui nesses exemplos apenas as Big Techs, empresas que já são consolidadas, já são líderes do setor. De toda maneira, quanto maior o peso das techs no mercado americano, menor o dividendo yield total do índice. E o resultado disso é que o dividendo yield histórico do S&P 500 fica apenas entre 1,5% a 2%, conforme os dados do Investopedia. Ou seja, é bem menos do que paga historicamente o mercado brasileiro. Só que isso não significa que o investidor americano ganha menos. Eles simplesmente usam outra forma de devolver o dinheiro ao acionista, as buybacks ou recompra de ações. O que quer dizer isso? Bom, em vez de distribuir dividendos, as empresas americanas recompram suas próprias ações, diminuindo o número total de ações que circulam no mercado, fazendo então o lucro por ação subir, o preço da ação subir. E aí o investidor, que é proprietário daquela ação, ele vai ganhar ali, ele vai ter aquele lucro também, sem a necessidade de pagar o imposto sobre dividendos. É como se fosse um dividendo invisível. Então hoje, as empresas americanas, elas gastam muito mais com buybacks do que com dividendos, algo raro no resto do mundo. Podemos notar, por exemplo, pessoal, que a Apple, que conforme noticiou o Yahoo Finance, já pagou mais de 700 bilhões de dólares em recompra de ações na última década. Somente no terceiro trimestre de 2025, também a gente pode considerar, as empresas do S&P 500 pagaram 250 bilhões em recompra de ações. E os analistas do mercado esperam que o fechamento do ano de 2025, que ainda vai acontecer, o valor tenha alcançado a marca de $1 trilhão em recompra de ações. Um aumento significativo desde 2024, que ficou por volta ali de 920 bilhões. Ou seja, quando a gente fala em dividendos americanos, estamos falando principalmente ali do S&P 500, que é a referência no mercado. E como ele é um indicador, como ele é o índice que é dominado por empresas de crescimento, empresas techs, o resultado é um dividendo yield mais baixo. Enquanto isso, no Brasil, os índices são carregados por setores que historicamente distribuem muito mais, conforme eu disse, bancos, energia, commodities. Então, qual que é o melhor mercado para eu receber dividendos? Bom, a resposta depende. Se você quer renda imediata, o Brasil ele tende a pagar mais. Mas se você busca crescimento, estabilidade e retorno total, os Estados Unidos podem entregar retornos muito superiores, mesmo com dividendos menores. Enquanto o Brasil é um mercado de dividendos,
os Estados Unidos são um mercado de crescimento a longo prazo. E no longo prazo, o Total Shareholder Return, que basicamente é o quanto o acionista teve de retorno considerando dividendos, buybacks, etc., os Estados Unidos costumam entregar um resultado muito superior do que o mercado brasileiro. Então, sim, pessoal, o dividend yield americano é menor porque as maiores empresas dos Estados Unidos não pagam tantos dividendos e reinvestem os seus recursos no seu próprio crescimento, além de, obviamente, ter ali uma dinâmica, né, um histórico do mercado americano de recompra de ações ao invés de distribuir o caixa. Então, eles preferem recomprar as ações do que distribuir os dividendos para os acionistas, até porque esses dividendos são tributados também nos Estados Unidos. Não é que um mercado seja pior ou melhor do que o outro, eles são bem diferentes e com propostas diferentes, mas você não precisa escolher nenhum nem outro, você pode simplesmente, assim como eu, investir nos dois mercados. Mas e você, prefere investir o seu patrimônio aqui no Brasil em busca dos dividendos recorrentes ou prefere investir no mercado americano, estabelecendo uma estratégia de longo prazo para obter retornos maiores no futuro? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!